tem comunismo desse mundo. Aonde? Uai, você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... Você perdeu? Agora sua memória voltou, Dora. Mas isso é um regime, configura um regime. Tá bom, agora você lembrou, dona Dora. Ué, claro que eu lembrei. Ah, claro, sua memória é boa. Lógico. Você fez o quê? Antes de eu te falar, sua memória não foi refrescada, você falou onde que tem? Te contei, no Supremo Tribunal Federal. Ué. A gente vive numa sociedade Porque vocês não capitalista, essa coisa entendem, de vocês não comunismo sabem o que é virou um capital. fantasma. Não, não é fantasma não, é porque vocês que vivem dando notícia não entendem o que está por trás desse jogo. Você sabe o que é Foro de São Paulo? Já estudou? 133 agremiações políticas? Já estudou ou não? Só é a mesma coisa que é o CEPAC do outro lado que o senhor teve agora é um em Santa Catarina. É um fórum conservador. Não é um fórum conservador, não é um fórum de dominação da América Latina, não. Significa que você acabou de assumir que tem um Foro de São Paulo. Candidato. É lógico que tem um fórum. Então pronto, então a gente está aqui instaurado. Eu só estou dizendo que isso não representa um perigo, um risco de instaurar não representa não. O bebê que está na barriga de uma pessoa, se os comunistas mandarem aqui, vai matar o bebê lá na barriga sem defesa. Claro que não. Isso... Calma. O líder mor do comunista está chegando no fim do reinado dele, que é o Luiz, o CEO da República. Ele já falou de regular vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui. O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. O senhor mencionou agora algumas pesquisas que saíram essa semana. Eu vou citar 4, porque 2 mostram o senhor subindo, Atlas, Intel e Quest, e outras 2 mostram o senhor oscilando para baixo, Ricardo Nunes e Bolo subindo um pouco mais, que são as últimas 2, Datafolha e Paraná Pesquisas. São as pessoas que pagaram essas pesquisas? Não é nem essa questão a questão que eu queria abrir para o público, e já volto para você fazer a pergunta. O interessante é descobrir quem paga. Eu não paguei nenhuma. E sempre tem o interesse de quem está pagando a entrevista, o viés, a hora, o lugar que faz essa entrevista. Se você fizer na comunidade durante a semana, é o resultado. Eu estou fazendo todo dia, eu sei o que eu estou falando. E se você faz no final de semana, por exemplo, as pessoas durante a semana estão trabalhando e no final de semana elas estão lá. O resultado é diferente. Então, assim, é só para dar uma mexida no cenário. Na última eleição, e eu termino, na última eleição para governo, o Tarcísio, que não estava com a máquina na mão, ele foi... até o final, colocando Haddad em primeiro. Quando o Haddad concorreu com o Bolsonaro, mostrava ele com 45 o tempo inteiro, segundo turno, cenário, criando um cenário que não existe, que nós vamos acabar com essa eleição no primeiro turno. Aí o que aconteceu? Bolsonaro com 39, Haddad com 45. Tomou um cacete, foi 10 milhões de diferença e o Bolsonaro foi eleito. Cuidado com pesquisa, porque é para manipular a opinião pública, lembra sempre disso. Mas, só isso, candidato, essas pesquisas mostram o senhor subindo, né? Mostraram o senhor subindo bastante desde o início da campanha, né? Esse é um movimento, uma tendência que a gente acompanha nas ruas, nas redes, em todo lugar. Agora, o fato é o seguinte, essas pesquisas também apontam, e todas as campanhas trabalham com elas, para o aumento da sua rejeição. Todas as campanhas fazem isso. E coincide justamente com o movimento que se intensificou depois do 7 de setembro, em que Bolsonaro fez duras críticas ao senhor, dizendo que o senhor faz palanque às custas dos outros. Silas Malafaia comprou uma briga pública com o senhor nas redes sociais. Pastores pedem voto para o Nunes em templos e também há uma campanha maciça, e acho que é isso que o senhor se referiu na televisão, associando seja a PCC ou recordando vídeos antigos que o senhor faz críticas à igreja evangélica, a Salomão, principalmente. Como é que o senhor vai responder a isso, a esses ataques coordenados? O senhor bateu no teto? Bati no teto. Eu não tenho teto, eu sou dos movimentos sem teto para ganhar essa eleição, né? Então a gente é dinâmico. Já falei muita besteira na vida, acho 2 vezes eu repetindo o mesmo erro. Eu já errei, sim. Esses bandidos estão concorrendo comigo, nunca erraram. Bolsonaro, tá de parabéns, capitão, apoiando um cara que falou hoje que vai demitir funcionários e apoiando o aborto, aquilo que você falou para nós, que você não apoiava. Você que é católico, o Nunes falou que é católico, apoiar aborto? Tem uma norma do Vaticano falando para não votar, presta atenção, você que é católico. O Papa editou uma norma na igreja. 700 milhões de membros do mundo todo, não votem em abortistas. Valeu, Nunes, não vai dar certo. Agora, pegar fala sem contexto é fácil. Eu quero ver você assistir 10 mil horas de conteúdo meu. Por exemplo, o Salomão é alguém que eu respeito e cito em todos os meus treinamentos. Agora, pegar algo sem contexto para vir fazer graça, faz o seguinte. Hoje, o próprio Metrópolis mostrou o vídeo que o Bolsonaro compartilhou e eu postei. Dá uma olhada nos comentários. Mas, candidato... Vai entrar lá no Instagram do Malafaia, tem 70, lá geralmente tem 500 a 1000 comentários. Ele fez 9 vídeos ao meu respeito. Tem 70 mil comentários, 90% destruindo a conduta dele. Eu entendo o seguinte, desespero eleitoral, Haddad está falando de mim, Lula está me processando, a máquina contra mim, eu só tenho uma coisa, nem as minhas redes sociais eu tenho, nem elas, eles tiraram.
É o seguinte, o povo não é bobo, nós vamos vingar desses canalhas. Que dia? Dia 6 de outubro é o dia da vingança do povo. Se vocês quiserem, se não quiserem, eu volto para minha vida normal e depois a gente luta de novo na próxima eleição. Se não tiver, nós vamos tirar o consórcio comunista do Brasil, que infelizmente Bolsonaro se curvou pro Centrão aqui, sacou o Salles aqui, abandonou o Ramagem no Rio de Janeiro, tirou o Gustavo Gaia, que ia ganhar a eleição lá em Goiânia por conta de combinado, porque o Centrão realmente entrou nessa seara. Canalhas então, inclui Bolsonaro? Não, canalhas é todos aqueles que estão mentindo a meu respeito, me atacando, perdendo o brilho. O brilho, na verdade, é sendo ingratos, porque eu investi e apoiei as suas campanhas, tanto do Tarcísio e de todos. Eu sei que vocês estão desesperados tentando acordar um defunto todos os dias. Todos os dias vocês querem levantar um defunto chamado Bananinha, mas não vai adiantar e depois vai ter que todo mundo apoiar aí o Pablo Marçal, porque venceu a eleição no primeiro turno, isso é a ajuda de vocês. Candidato, por que o senhor está poupando o Bolsonaro até agora? Se ele tem Tô poupando, não, acabei de falar que ele curvou. Não, você acha que você não entendeu o que eu falei. Mas o senhor não está fazendo ataque direto. Mas eu não preciso atacar ele agora, ele não está concorrendo à eleição, hein? Qual que é a eleição que ele está concorrendo? Mas ele é Bolsonaro volta em Brasília. E ele faz, não, o voto dele é um contra o senhor. O voto dele é um e é em Brasília. Aqui em São Paulo é outro jogo. Eu estou numa cidade que ele nem faz parte do jogo. Inclusive, o Tarcísio perdeu a eleição aqui e o Bananinha fica escondendo o Bolsonaro nas comunidades por conta da pandemia. Então tem uma situação assim que eles não sabem o que fazer com o Bolsonaro. Mas vai firme aí, Bolsonaro, vai dar tudo certo. Justiça, porque a sua capacidade de comprar briga parece que é infinita. Só não tem medo de comprar briga. Eu compro lá, compro cá. Eu compro não, eu uso a energia de que começou. Você nunca vai achar eu comprando briga com ninguém. Eu sou investidor e briga não é comigo não. Como não é comigo? Não é comigo não. Briga é coisa de gente que não entende do jogo. Faz enfrentamento, chama de canalha, isso e aquilo. Agora, quando chega no setor da justiça, o senhor recolhe os flaps. Por quê? Porque flap, na aviação, você faz para pousar. Peraí, você entendeu perfeitamente. Mas eu estou explicando. Entendeu perfeitamente. Recolhe, recua e ameniza. Por quê? Há um calcanhar de Aquiles na sua estrutura, na sua vida, na questão da justiça? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que a Corte Constitucional, o nome é Constitucional, a Suprema Corte, ela está politizada. Eu sou jurista, para quem não sabe, e a minha opinião, juridicamente falando, é que está politizado. Temos um Congresso Nacional fraco de joelhos para essa Corte. A Corte, além de estar politizada, que é papel do Executivo, está também legislando. Então fica o meu recado aqui para a Corte não se curvar. Agora, eu sou um candidato a prefeito de São Paulo. 2022, cancelaram minha candidatura a presidente do Brasil. Eu arreguei? Não. Fui lá, me alistei de novo, fui candidato a deputado, fui eleito. Só que aí derrubaram o partido. O que acontece aqui no Brasil? Pessoas com meu perfil são praticamente proibidas. O que é meu perfil? Perfil de alguém libertário, que vai gerar emprego, de empreendedor, de tecnologia, que não está fazendo uma campanha em primeiro lugar sem gastar nenhum real de dinheiro público. Eles ficam loucos, eles têm ciúme de dinheiro coletivo. Qual a sua opinião jurídica, então, já que o senhor é jurista, qual a sua opinião jurídica do ministro Alexandre Tem que apurar todos os casos, pegar aquilo que foi colocado na Folha de São Paulo e apurar 100% daquilo. Inclusive, se eu tivesse rabo preso com o Alexandre de Moraes, eu jamais postaria um vídeo do senador Cleitinho chamando a responsabilidade para ele e cobrando os senadores que ainda não votaram. Mas porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não, isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Então não é sua pauta? Não, da direita é uma coisa. Eu estou perguntando se da direita é combater aborto, linguagem neutra, defender propriedade privada, a liberdade. Então essa é uma pauta ultrapassada. Não, calma aí, deixa eu te ajudar, porque se você não é de direito, você não sabe. Pedir anistia. Eu sou jornalista, eu não tenho que ser de lado nenhum. Se fosse verdade o jornalismo, a gente não ia ter jornalista esquerdista, que é mais de 90%. Eu queria que todo mundo fosse igual a você, então. Jornalista, para mim, ele não tinha que ter lado, ele tinha que governar sobre as emoções dele sem entrar em lado nenhum. Mas não entra em lado, é fazer Alô, Silvio Santos, saudade do Silvio Santos, que falava que... Gostei que o senhor tirou o boné. Ele falava que jornalista não tinha que enfiar a opinião dele. Tirou até o boné. Eu mandei um salve aqui pro Silvio Santos. Eu entendi. Mas vamos voltar à pergunta. Na pauta da direita, estava boa essa conversa. Estava boa essa conversa. Vamos lá, continua. Já terminei a resposta. Então essa pauta não é a sua pauta. Não, a pauta não é uma pauta que o senhor apoiaria. Vocês têm que entender o seguinte, a pauta da direita é o conservadorismo, é a família, é a prosperidade, é a fé, é o trabalho, é combater o comunismo. O comunismo é uma praga que veio da Segunda Guerra para cá, meu Deus, instaurou na América Latina inteira e nós estamos revertendo com o Milei na Argentina, com Bukele em El Salvador.
Estávamos combatendo com o Bolsonaro, mas por falhas dele... Comunista também, Bolsonaro? Não, ele estava. Bolsonaro. Vai devagar, Não, mas aí estamos revertendo. Estamos. Ele acabou, onde é que tem comunismo desse mundo? Aonde? Uai, você não viu o presidente Lula falando que agora temos um ministro que é comunista? Você perdeu essa? Não, mas a gente mora numa sociedade... Você perdeu? Agora sua memória voltou, Dora. Mas isso é um regime, configura o regime. Tá bom. Agora você lembrou, Dona Dora. Ué, claro que eu lembrei. Claro, a sua memória é boa. Lógico. Você fez o quê? Antes de eu te falar, sua memória não foi refrescada, você falou, onde que tem? Te contei, no Supremo Tribunal Federal, ué. Ô, candidato, como é que o senhor explica esse eleitor meio a meio? Não, eu sei muito bem, não. Se quiser, eu posso te falar. A Marta Suplicy, que era secretária do Dória, do Dória também, né? Que é o mesmo governo que não acabou até hoje. Era secretária de quem? Do Nunes, ela é comunista. Aldo Rebelo, comunista, secretário de quem? Do Nunes. Soninha. É o quê? É comunista. Comunista declarado. Bom, temos o comunismo aqui no Brasil. Não, temos não. A gente precisa empurrar para fora daqui. A gente vive numa sociedade capitalista. Vocês não entendem. Essa coisa de comunismo virou um fantasma. Não é fantasma, não. É porque vocês que vivem dando notícia não entendem o que está por trás desse jogo. Você sabe o que é Foro de São Paulo? Já estudou? 133 agremiações políticas? Já estudou ou não? Só é a mesma coisa que é o CEPAC do outro lado que o senhor teve agora é um evento. Santa Catarina, é um fórum conservador. Não é um fórum conservador, não é um fórum de dominação da América Latina, não. Não é para mudar a pauta, não é para destruir família. Ali é o contrário. E ali é para ter liberdade. Você tem o projeto 2025 Se você acabou de falar do CEPAC, significa que você acabou de assumir que tem um Foro de São Paulo. Candidato. Então, lógico que tem um fórum. Então pronto. Então a gente está aqui. Eu só estou dizendo que isso não representa um perigo, um risco. Não representa não. O bebê que está na barriga de uma pessoa, se os comunistas mandarem aqui, vai matar o bebê lá na barriga sem defesa. Claro que não. Isso... Calma. Sim. Se o comunista, se a gente deixar Boulos entrar, descriminalização de droga, é o que ele prega a vida inteira, só que agora ele tá o santo. O Lulinha Paz e Amor. Aqui, pro seu M, ó. Aqui você não senta essa bunda sua na cadeira de prefeito aqui nunca. Calma aí agora, deixa eu falar. Dá uma resposta aí. Tinha terminado. Já que você falou que não tem o comunismo, vamos brincar que não tem o comunismo. O líder mor do comunismo está chegando no fim do reinado dele, que é o Luiz, o CEO da República. Ele já falou de regular vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui. O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. Tenta tirar lá, tem 50 países tentando derrubar quem? O cara da Venezuela, aquele comunista. O que está acontecendo? Ele com voto impresso. Não mostra o negócio, não mostra o comprovante. 50 países estão mandando ele mostrar o negócio e ele não sai, já passou de mês e a gente está calado. Essa que é a democracia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não é brincadeira. Eu já publiquei mais de 60 livros, um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de 100 anos comunizando o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver se esse povo cai nessa conversa fiada. Vai no povo de Israel para ver se o povo de Israel cai. Árabe, israelita. Vai no povo japonês que tem cultura para ver se cai. Só a gente que cai nesses papos furados. Esses caras ingressaram dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica. Quem é evangélico católico sabe o que eu estou falando. Estão mudando as nossas bases. Nosso povo é um povo tradicional. 63% da cidade de São Paulo se declara em pesquisa como tradicional. Não faz sentido a gente entregar isso pra esses caras. A Dora vira aqui pra mim, aqui não tem comunista, eu refresquei a memória dela, do nada voltou. Do nada voltou. Do nada, na hora que eu falei do ministro, opa, não, tem ali. Aí eu falo do secretário, apareceu. O candidato a prefeito também, que eu não sou mal, isso chama consórcio comunista do Brasil, aonde você não tem vez, e se você prosperar, você vai ser empurrado daqui, igual a Venezuela fez. O que é o motivo? Todo comunista faz. Tira o armamento da população para falar, não, vocês não são maduros suficientes para isso. Nós queremos controlar a gravidez de vocês, nós queremos controlar os meios de comunicação de vocês, nós achamos se está certo ou errado, a sua rede social é a gente que define, nós vamos derrubar tudo e vocês vivem batendo palma. Eu não vou bater palma, eu poderia ir embora para outro país, mas o país que eu amo é esse, é aqui que nós vamos resolver. Propostas, candidato. Faltam 20 minutos. A proposta é tirar os comunistas desse país. Caiu o celular, candidato, você não pisa, quase pisou. Queria perguntar o seguinte, agora. Candidato, acho que esse momento é importante dizer sobre a segurança pública. O senhor chegou a dizer que iria triplicar a GCM, mas não vai conseguir. Por quê e qual vai ser o objetivo? Não vai conseguir não. Depois da viagem ao Salvador, que a gente tem que ter uma humildade de tirar o chapéu pro Bukele, hein? Bukele. E o ministro Gustavo, vocês criaram uma coisa que não tem lugar nenhum no mundo. El Salvador, até sexta-feira passada, tem... Isso é um sonho, cara. Nós vamos viver isso aqui nesse país. Vai ser a última geração do crime aqui. 695 dias sem um homicídio. O que esses caras fizeram?
Esses caras revolucionaram a segurança pública e a educação e foram abruptos para resolver isso. Aqui no Brasil a gente precisa dos 3 poderes e do poder auxiliar, que é o Ministério Público, para fazer isso. No plano de governo vai ter um anticrime. A partir do dia 1º de janeiro nós vamos entrar num jejum aqui de crime nesse país, nessa cidade de São Paulo, provando para o país que tem como resolver isso. Injetando emprego, já vai cair a criminalidade. Colocando tecnologia e tendo certeza que estão sendo vigiados, vai cair a criminalidade. E certeza da punição, amigo, eu quero ver quem entra nessa. Isso incluiria a estratégia para lidar, por exemplo, com facções criminosas como o PCC? Sim, aí o que a gente tem que fazer? Como jurista agora, vamos para a aula de direito. Nosso Código Penal é de 40. A nossa LEP está desatualizada também, que é a Lei de Execução Penal. O que a gente precisa? A gente precisa colocar penas duras para quem é de facção criminosa. Foi isso que a gente aprendeu lá. As pessoas vão entrar num pavor de fazer parte de facção. Hoje o Brasil tem 30 facções criminosas. Esse bananinha desse prefeito aí tem coragem de falar que eu tenho vínculo com o PCC? Por que você não fala que você vai ser duro com os caras? Por que você não tira os contratos de quem é do PCC daí, da Prefeitura de São Paulo? Porque você é conivente, você é um banana, você não é homem para sentar nessa cadeira. Que resposta que o senhor dá a essas acusações sobre vínculo com o PCC? Não tem nenhuma ligação com esse povo, é zero. Nunca toquei em nada de ninguém, não tem acordo com ninguém. Pelo contrário, nós vamos bater de frente com esse povo. Acabou. É que tem muitas pessoas no seu partido, inclusive Leonardo Avalanche, o partido não é meu, do PRTB, mas são pessoas que convivem com você. Comigo não, convive comigo não, eles são do partido. O partido deve ter 50 mil pessoas. O senhor estava na semana passada numa agenda com o Leonardo Avalanche não tem ligação com eles, não. Ele pegaram um áudio dele e mas ele estava falando, sendo investigado. Estava dizendo que o motorista dele tem contato com o Piauí, que é uma liderança conhecida vamos apurar. Do PCC. E, de novo, Avalanche, se você dever, pague. Acabou. Não é nem sobre isso minha pergunta é outra. O senhor foi para El Salvador, eu quero entender por que El Salvador. Eu entendo que o índice de criminalidade caiu muito ali, mas o presidente Bukele se define como o ditador mais cool do mundo. O país vive há mais de 2 anos no estado de exceção. Tem uma cena famosa do Bukele entrando no parlamento de El Salvador, acompanhado por militares, sentando na cadeira da presidência do parlamento. É esse tipo, tem um encarceramento em massa, maior índice de encarceramento proporcional do mundo. É esse modelo que o senhor quer adotar? Lá acabou a Cracolândia, parou de ter morador na rua, o povo está feliz, a energia de lá parece do Éden. Te convido aí lá. Não, a economia de lá ainda é uma das mais atrasadas da América. Mas por quê? Não resolve tudo de uma vez. Resolveu a criminalidade, que é o item número 1 do paulistano. A cada 3 pessoas estão aqui, já perdeu o celular. Mas com custo imenso, vivendo um estado de exceção. Agora vamos lá, você está falando com o prefeito. Não, encarceramento em massa não, fez o presídio, eu estive lá no presídio. O presídio... De mais de 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Mas lá tem 7 milhões de pessoas. O El Salvador é mais ou menos do tamanho do estado de Goiás. Olha a proporção disso. Pois é, aqui no Brasil tem 1 milhão de pessoas presas, mais ou menos, e mais 1 milhão para ser preso. O prefeito de São Paulo vai estar preso. Você quer botar todo mundo na cadeia? Então? Eu não, o prefeito não faz isso. O Bukele foi prefeito, ele veio de redes sociais igual eu, ele foi prefeito igual eu e virou presidente da República. Então o senhor se inspira nele. Não, me inspiro não. Todos os 196 países do mundo têm que sentar e pegar... Calma, deixa eu responder, ué. Tem que entender os erros que ele cometeu e não cometer. Vou te adiantar aqui como prefeito como não cometer os mesmos erros. Ao invés de encarcerar todo mundo, esporte, educação esportiva para as crianças desde pequeno, tratando causa. Emprego, e aí usa tecnologia. Sabe qual é o problema do bandido aqui em São Paulo? Ele tem certeza que ele não vai ser punido. E a gente está com esse problema. Na eleição agora, todo mundo aí fazendo show para mostrar que tá punido, mas a gente tem uma situação na cidade que a gente não tá indo pro confronto. Vocês estão criando um monstro chamado PCC, que esse negócio tá tão grande na cabeça de todo mundo que ninguém tem coragem de agir para não perder a própria vida. Porque no final das contas, somos pessoas servindo pessoas dentro do serviço público. E ninguém tem peito de aço. Agora, já que colocaram tanto na minha conta falando que eu sou de PCC, eu sou o único que tem coragem de falar isso. Não tem como. Tem que combater o crime organizado na cidade de São Paulo, sim. E eu vou te falar, com tecnologia é mais fácil, não tem como correr. Tecnologia pega tudo. Olhares humanos podem ser corrompidos, a tecnologia vai pegar. Não tem como não pegar. Vai lá, Amanda. Eu só ia levantar alguns pontos, porque o senhor falando assim me lembra muito o Bolsonaro no início, o Dória no início. Acho que o Gani fez um ponto muito pertinente de pessoas habilidosas e competentes da iniciativa privada que já chegaram lá, como o próprio Paulo Guedes. É muito difícil você romper com uma série de vícios do sistema. Então, eu não entendo como o senhor, por exemplo, vai governar, o senhor fala consórcio comunista, mas aponta para os partidos do Centrão também. O senhor não consegue governar sem os partidos do Centrão. Bolsonaro não conseguiu, ele teve que aderir. O Felipe Sabará, que saiu do governo do Tarcísio para me apoiar, ele não tem prometido um cargo, mas ele é um grande candidato para passar nesse processo seletivo, ele é do Republicanos.
Então tem abertura para republicanos. O Palumbo, que é do MDB, se eu não estiver enganado, está me apoiando. A Carla Zambelli acabou de declarar apoio. O Rubinho Nunes, que é vereador hoje, já declarou apoio. O Daniel José, que é do Podemos. Agora é a hora. Todo mundo está pulando do barco do Nunes, que já sabe que não vai para lugar nenhum aquilo ali. Aquilo está desmoronando e é uma vergonha ver essa manipulação que vocês ficam fazendo, como se a gente acreditasse. Na rua não vejo ninguém te defendendo, ô Banana. Não vejo ninguém te defendendo. Você perdeu a eleição já. Agora a discussão é: quem vai ser o prefeito no primeiro turno? Você já sabe, não adianta ficar batendo. Aqui você está batendo, só está crescendo. Sobre a questão das pessoas, eu queria já chegar com todos os nomes agora. Só que o que eu faço na vida privada, eu não tenho um parente trabalhando em nenhuma das dezenas de empresas que eu tenho. Isso é um estilo meu. Você imagina numa prefeitura. Eu tenho empresários que às vezes chegam e falam assim: Amanda, se eu te der tantos milhões, eu posso ficar com a secretaria tal. Isso aqui é verdade que eu estou te falando. Eu falo: não precisa depositar nada na minha campanha, eu não aceito. Eu sou o cara que está na frente e que está com menos dinheiro. Eu tenho menos dinheiro na campanha de doação que a Marina Helena, que está com 2%. Eu sou a pessoa que não peguei dinheiro público e resolvi não colocar R$1 meu. Apesar de eu poder doar lá o limite do meu imposto de renda, que seria milhões, eu poderia pôr, eu não vou pôr. Ou o povo aprende um estilo diferente, ou então fica para a próxima. Candidato, o senhor fala que vai gerar 2 milhões de empregos. Eu não, quem vai gerar são os empresários. Vamos estimular a empresa a vir e estimular pessoas a abrirem negócio. O ponto é assim, como o senhor chegou a esse cálculo, como o senhor pretende gerar esse emprego? 3 vezes mais do que o Banana deu conta de fazer. Não, mas só um minutinho, mas mesmo assim, a gente está no menor índice de desemprego dos últimos 10 anos e o CAGED aponta que há um déficit de 499 mil empregos, tem 499 mil desempregados em São Paulo. Mas vai criar um êxodo, então você vai atrair gente, todo mundo de todos os estados. Você não está fazendo a conta dos desempregados profissionais. Eu quero entender o seu cálculo. Tem muita gente desempregada profissionalmente ganhando alguma coisa com isso. O senhor está falando dos programas de governo, de transferência. A gente tem jovens, esses jovens nem que não estudam nem trabalham, e a gente é o centro desse país. Tem 38 cidades. Quando você faz uma conta dessa, você ignora as pessoas que moram em volta. Você não pode fazer essa conta para a cidade de São Paulo. Porque grande parte dos empregos, de 20% a 25% dos empregos, são de pessoas que estão do lado de fora. Desemprego profissional, jovens nem. E o que a gente parou de crescer, porque a cidade de São Paulo parou de crescer. Se você olhar para o orçamento em 2016, era menos de 50 bilhões. O orçamento está crescendo e a cidade não está aumentando. Não está aumentando a energia da cidade, está aumentando o imposto. Mas você está sugerindo um crescimento em escala exponencial. São Paulo acompanha o crescimento do Brasil. É por isso que o cinturão é do lado de fora, é nas periferias, porque nas periferias suporta isso aí. Candidato, se eleito, como seria a relação do senhor com o governador Tarcísio e com o presidente Lula? Dá uma olhada no meu Instagram, Pablo Marcal por SP, um vídeo dele quando eu entrei na campanha dele em 2022. O que o senhor disse para ele? Do Tarcísio. Mas o Tarcísio está apoiando fortemente o Nunes. Ele está apoiando e eu estou tranquilo em relação a isso. Eu estive no Palácio e falei para ele: você tem que apoiar mesmo, só não se levante contra mim, porque senão você vai ser ingrato. Nós lutamos do mesmo lado. Eu entendo eleição. Eleição é um tal de vale tudo e vamos jogar a cadeira para cima. Dia 6 eu vou abraçar o Tarcísio. O senhor apoiaria o Tarcísio em 2026 para a campanha presidencial, por exemplo? Ele não tem que ser presidente. Por quê? Porque ele precisa de reeleger para continuar resolvendo o problema do Estado de São Paulo. E quem vai ser o candidato da direita em 2026? O senhor? Eu não tenho bola de cristal. Eu sou prefeito de São Paulo. Eu não vou. Candidato? Se o Lula morrer, o cenário vai ser completamente diferente. Mas e se ele não morrer? Morrer em 2020. Aí se ele não morrer, que Deus nos acude. Mas o senhor não sairia candidato contra o Lula? Se eu sou prefeito, eu vou cumprir meu mandato. Eu não vou errar igual esse caboclo. E se o senhor não foi eleito prefeito, o senhor sairia candidato Aí a gente tem que ver o que o povo vai pedir, né? A gente tem que ouvir o povo. Candidato, rapidamente, o senhor mencionou esse vídeo que estaria na sua rede social. O senhor se importa só de contar para quem nos acompanha também? Claro, o vídeo, o Tarcísio está lá assim: eu estou emocionado que o Marçal, um transformador de vidas. Hoje é um grande dia e ele é um homem de Deus. Esse projeto é de Deus, tá tudo bem. Eu ajudei, entrei na campanha dele, foi lá em Marília esse vídeo, tá lá. Cara, eu te respeito, você sabe disso. Nós vamos tocar as grandes obras. Eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, você é na pública, nós vamos ser uma dupla. Cara, imagina a dupla, Tarcísio e Marçal tocando terror em São Paulo, vai ser assustador, eu sonho com isso. Fique em paz, O que está acontecendo hoje é uma tentativa do Tarcísio de fazer um velório
que não termina nunca. Como assim, velório? É um velório, porque o Nunes é um defunto. Ele faz um ato de milagre ali para levantar o defunto. Não vai conseguir. Mas tá bonita a sua lealdade a ele. Mas se o senhor apoia tanto ele, por que ele não consentiria em ter o senhor como prefeito, por exemplo? Ele não está com problema comigo. Ele quer que termine os acordos, porque se ele não apoia o Nunes pode estragar a questão da privatização da Sabesp. É simples. Olha só. Se ele virar agora, ele pode cancelar e acabou o jogo. Isso já foi autorizado pela Câmara dos Vereadores. Ele pode voltar atrás. A Sabesp já foi. Ele pode voltar atrás. E o medo dele do prefeito ser o Boulos, ele tem medo. Ele dorme, eu tenho medo. O Boulos mesmo teve aqui essa semana e falou, não tem mais o que fazer, tá feito. Não tem o que fazer. O poder discricionário do prefeito é assustador. Se ele quiser cancelar isso, ele ingressa na justiça e cancela. Não tem. Olha só. Oxe, não tem como. Vamos lá.